Olá, estamos mais uma vez aqui para trazer propostas para compartilhar e para aprender junto com vocês. Hoje, a nossa proposta é para o ensino fundamental. Ela foi pensada para um primeiro ano, para alfabetização. E a ideia é desenvolver atividades a partir de jogos. Sim, será que é possível pensar uma alfabetização a partir de jogos? Então, essa é a proposta que a gente trouxe hoje. Então, os jogos como um caminho, uma ferramenta para que a gente chegue até a alfabetização. Primeiro, a gente vai começar lembrando que a alfabetização e letramento, ela não se detém só no ler e escrever, né? Nós temos também aí a alfabetização matemática, né? Nos números, raciocínio lógico, né? Toda essa parte aí matemática, das exatas. E tem crianças que desde pequenos já têm uma aptidão, né, para as exatas. Gostam mais dessa parte dos números, né? Mas o que os jogos podem propiciar para essas crianças de habilidades, né? Eu não gosto que meu filho jogue, porque quando ele perde, ele chora. Né? Gente, o mundo aí fora, a gente vai ganhar e vai perder. O que a gente precisa trabalhar com essa criança? Que o erro é um caminho para o acerto. Então a gente não erra. O erro não existe. Ou a gente acerta, ou a gente aprende. Então nós temos dois caminhos. Ou acertamos, ou aprendemos. Certo? Então, desmistificar essa ideia de que errar é ruim, que errar é a parte feia, né, do jogo. A gente precisa propiciar que essas crianças façam competições entre si. Não para mostrar que um é melhor que o outro, mas para se desafiar, para ser desafiado e para desafiar os outros, né? De uma forma saudável, empática, né, com os amigos. E essa ideia de utilizar os jogos é para desenvolver mesmo aí o raciocínio lógico, né, as habilidades aí, as competências de sequência lógica, né, trabalhar toda essa parte lógica, essa parte das exatas. Isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar a alfabetização também, a alfabetização e o letramento a partir da matemática. Né? Então, como é que a gente vai ler esse número? Como é que a gente vai ler essas possibilidades, né, de sequenciação, de pareamento, né, a partir dos jogos? Desde os jogos mais simples, jogo da memória, por exemplo, um quebra-cabeça pequeno, até jogos mais complexos, mais difíceis, dependendo do nível aí das crianças, da idade também, né? Dama, xadrez, jogos de tabuleiro que eles adoram, né? Ou um simples circuito, por que não, né? A ideia também é trazer materiais recicláveis de casa e confeccionar os seus próprios jogos, né? E aí assim a gente aprende todo o conteúdo proposto de uma forma lúdica, de uma forma leve, né? Brincando, porque a criança ela tem que ser criança, ela tem que aprender brincando. Criança, ela precisa brincar. Imaginem para nós adultos, já é difícil a gente ficar sentado numa cadeira, só ouvindo uma pessoa falar. Imaginem para uma criança que está ali com toda a sua energia, né? Então, no momento que tu traz a proposta do jogo, e aí melhor ainda, pede que essa criança confeccione esse jogo, pensa o quanto de conhecimento essa criança vai adquirir.
desde a escolha do jogo até a concentração para montar esse jogo, utilizando aí materiais reciclados, né? Sendo aí amigo da natureza, não colocando lixo no meio ambiente, utilizando esses resíduos aí para confeccionar algo que ela vai aprender, né? Ou até mesmo confeccionar um jogo e dar de presente para um colega. Então dá para a gente trabalhar aí várias possibilidades, várias atividades, né, a partir dos jogos. E os jogos eles têm essa função, né, de fazer com que a criança e quem joga, né, criar estratégias, observar o seu adversário, o seu oponente, pensar novas formas de chegar até o resultado positivo, né? Não foi dessa vez, eu errei, mas aonde que eu errei? Então eu já sei, eu aprendi que por aqui eu não posso ir. Então eu tenho que pensar um outro caminho para que eu chegue ao meu objetivo. Então trabalhar o erro dessa forma, uma forma positiva, trabalhar o erro como uma possibilidade de aprendizado é o primeiro passo para que a gente consiga trabalhar com os jogos sem que a criança se sinta frustrada ao perder, né? A gente precisa trabalhar com essas emoções, né? Com esses sentimentos que geralmente afloram nessa idade, na idade da infância, onde eles querem ganhar tudo, onde eles querem ser os melhores. Tem algumas crianças que têm um senso muito aflorado aí de competitividade, e isso é bom se for trabalhado da forma positiva, né? Então, trabalhar com jogos não vai trabalhar somente o raciocínio lógico. Trabalhar com jogos vai nos propiciar trabalhar uma série de outras habilidades, né, que a gente precisa desenvolver ainda na infância, para que essa criança aí não se torne um adolescente, um adulto frustrado que não sabe lidar com o erro, por exemplo, né? Além aí de desenvolver o raciocínio lógico, estratégico, uma série de coisas que os jogos trazem, né? Memorização, descobrir aonde que tá a pecinha, quando tu vai jogar dominó, tu de alguma forma tu vai aprendendo a somar, a diminuir para descobrir que peça que o teu oponente tem. Quando tu vai jogar os jogos de tabuleiro, lá dama ou xadrez, né? Tu tem que prever qual que é o movimento do teu oponente. Então é uma série de habilidades que vai se desenvolvendo a partir dos jogos. A gente traz também sugestão aí de leituras, né? Que trabalhem essa questão do erro, do errar, né? E por que o errar pode ser transformado em aprendizagem. Pode ser trabalhado a contação de história, pode ser trabalhado a construção dos jogos, histórias de jogos. Por que não trazer a história, por exemplo, do futebol, do basquete, né? Geralmente os meninos, né, têm ali os ídolos, né, no futebol. Por que não trazer essas histórias para dentro da sala de aula? Por que não fazer, de repente, um campeonato de chute a gol, né? Com a chuteira lá do seu ídolo, enfim, né? Utilizar essas vivências, essas preferências das crianças, trazer para a sala de aula. Com certeza, a alfabetização, o aprendizado vai se tornar mais significativo, né? Porque traz algo da vivência deles, algo da preferência deles. Ele é valorizado como indivíduo, né? Olha, né, a gente vai aprender hoje a história do Pelé, né? Um dos maiores jogadores do mundo, o Rei Pelé. Mas por que ele era o Rei Pelé? Da onde que ele veio? Veja que quando a gente vai
estudar lá a origem do Pelé, já vai lá para a história, para a geografia, né? Vamos procurar lá no mapa onde que ele nasceu, aonde que ele viveu, aonde que cidade fica o Santos, né? O clube que era o clube do coração do Pelé. Por que ele jogava com a camisa 10? Né? O que significa o número 10 no futebol? Então, dá para trazer inúmeras atividades a partir dos jogos. Por que no Brasil ainda não é tão famoso, tão conhecido os jogos de tabuleiro? Em outros países já é bem mais conhecido. Por que essa cultura? Então, trazer todas essas questões, esses conhecimentos, além da leitura de mundo, se traz aí toda essa ideia do perder, do ganhar, toda essa ideia dos jogos como algo criativo, algo que nem sempre é movimento corporal, né? Às vezes esses jogos eles precisam muito mais da nossa concentração, da nossa mente, da nossa habilidade de realizar estratégias, de pensar qual que vai ser o próximo movimento, né? Essa capacidade do ser humano de se concentrar. E aí a gente possibilita que essas crianças saiam um pouco das telas, né? Que essas crianças sintam o que está ao seu redor, né? Então, a partir do trabalho com os jogos, a gente consegue aí trabalhar várias outras habilidades que não é só a gente tem a ideia, a gente foi ensinado, né? Ensinado a pensar em caixinhas. Jogos de matemática. Contação de história é língua portuguesa. Quando eu vou trabalhar lá, norte, sul, leste, oeste, eu estou trabalhando ensino religioso. Quando eu vou trabalhar as ervas medicinais, eu estou trabalhando ciências. Então, eu acho que pensar de uma forma interdisciplinar a partir desses eixos, né, que norteiam aí os conteúdos, pensar de uma forma interdisciplinar como trabalhar os jogos, como trabalhar ervas medicinais, como trabalhar conto de fadas, enfim, a partir de um tema gerador, pensar de forma interdisciplinar. Qual é o meu objetivo com aquela criança naquele dia? Hoje eu quero que ela aprenda os dígrafos, mas eu também quero que essa criança aprenda unidades de medida, comprimento, largura, altura, enfim. A partir dos jogos, o que eu posso desenvolver a partir da ideia jogos que eu queira trabalhar, que eu consiga trabalhar dígrafos e que eu consiga também trabalhar unidades de medida. Eu posso, por exemplo, levar essa criança para uma quadra de basquete, né? Da onde que vem o basquete? Ou eu posso trabalhar os nomes de jogadores de basquete. E qual que é a medida de uma quadra de basquete? Por que eu chamo o ponto, o lançamento de 3 pontos? Por quê? Por que ele é diferente dos outros? Né? Então, todas essas questões dá para a gente trazer e dá para a criança aprender de forma prática, lúdica, pesquisando, buscando respostas, né? Sem deixar de trabalhar o todo, né? Deixar de trabalhar em caixinhas, né? Então, trazer todas essas possibilidades para que essa criança trabalhe aí e desenvolva a sua alfabetização, desenvolva o seu raciocínio lógico, o seu saber científico, a capacidade de entender o erro como
um caminho para o acerto. Então, trabalhar toda essa parte cognitiva, mas também a parte emocional, preparando essa criança para a vida, né? Para que essa criança não se torne aí mais adiante um adulto, um adolescente que se frustra diante dos erros, diante dos nãos, né? Então, trabalhar com jogos nos abre aí uma infinidade de possibilidades para que a gente consiga desenvolver o aprender dessa criança e que essa aprendizagem seja significativa. Então comenta essa nossa proposta da alfabetização, utilizando os jogos como um caminho, como uma ferramenta para que essa alfabetização, não só a alfabetização e letramento, mas também a alfabetização matemática, essa leitura de mundo, que todos esses saberes, toda essa aprendizagem se torne prazerosa e significativa para a criança. Então, comenta aí essa nossa proposta, compartilha conosco atividades, compartilha conosco alguma vivência que tu teve a partir dos jogos com os teus alunos, que tipo de jogo que dá para criar, né? Nós falávamos ainda sobre esse vício, né, que as crianças têm aí de estar diante das telas, porque é uma geração tecnológica. Qual é a possibilidade dessa criança criar jogos, então, né, na sala de informática? E ali, a partir do teclado, ser alfabetizada, né? Então, também há essa possibilidade. Mas mostrar para essa criança que não é só essa possibilidade, que existem outras possibilidades, né? De se criar, de se aproveitar resíduos e de construir jogos fantásticos, e que é uma forma aí da gente se divertir e desenvolver essas habilidades a partir dos jogos. Comenta aí conosco, compartilha conosco o que tu tem aí de vivência, qual é a tua sugestão para que a gente utilize aí os jogos como um caminho para a alfabetização.